Sétimo ano. Então nós vamos continuar aqui com as grandezas diretamente proporcionais. Grandezas proporcionais, tá? Então nós vamos aí, já vimos razão. Razão é uma divisão entre dois números ou duas grandezas. Agora vamos ver essas grandezas que são chamadas proporcionais. Nós temos dois tipos: as grandezas diretamente proporcionais ou as inversamente proporcionais. Vamos analisar as grandezas diretamente proporcionais. Grandeza diretamente proporcional, muito tranquilo, tá? Imagina que nós temos o K, um número qualquer, uma constante, um número, e esse número vai ser resultado de uma divisão entre outros números. Por exemplo, o número A dividido por um número B. Quando eu dividir esses dois números, eu vou encontrar essa constante, tá? Pessoal, vocês não podem esquecer que quando a grandeza é direta, se eu aumento um número, se eu aumento um, eu vou ter que aumentar o outro. Ou se eu diminuo um, eu vou diminuir o outro. Em que eu estou falando? O que eu estou falando? Se eu aumento uma grandeza, a outra eu também vou aumentar. Ou se eu diminuir uma grandeza, eu diminuo a outra. Agora vamos para um exemplo bem simples. Aqui nós temos um número 2, tá? Nós temos um número 2 aqui, para as grandezas diretas. Eu quero encontrar, esse aqui é a minha constante. Pessoal, vamos pensar na fração. Qual é a fração aqui, ou divisão, que quando eu dividir o número de cima pelo de baixo, vai gerar para mim o número 2. Por exemplo, pessoal, se eu pegar aqui em cima e colocar o número 4, e vir aqui embaixo e escrever o número 2. Pergunto para vocês, sétimo ano, quanto que é 4 dividido por 2? Horas. 4 dividido por 2 é 2. Muito tranquilo, tá? Então, sendo um número, uma constante que eu vou fornecer para você, que os exercícios vão fornecer para você, eu quero saber, quando eu divido um número pelo outro, vai me dar essa constante. Se eu tenho o número 2 aqui, 2 é resultado, por exemplo, da divisão. 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Só que fácil. Agora, qual é outro número que eu posso dividir que o resultado dá 2? Embora você saiba de cabeça, mas se você não souber de cabeça, não tem problema, tá? Mas, por exemplo, se nós pegamos aqui, ó, o número 8 e dividimos 8 por 4. Pessoal, quanto que é 8 dividido por 4? Não é 2? Sim, é 2, tá? Ah, legal. Então essa é a ideia, pessoal. Me fala uma outra divisão que eu divido de cima pelo de baixo que o resultado dá 2. Se nós pegamos o número 64, sétimo ano, e dividimos ele por 32. 64 dividido por 32, qual é o resultado? 2 também, tá? Então isso que é uma grandeza direta. É quando eu vou ter aí uma constante, ela vai ser derivada de uma divisão, tá? Mas agora vamos entender. Então, quando eu divido um número pelo outro, vai me dar sempre essa constante, ó. 4 dividido por 2 deu 2, 8 dividido por 4 deu 2, 64 dividido por 32 deu 2. Vamos analisar agora os casos aqui torcinais. Se eu aumento uma grandeza, obrigatoriamente eu vou ter que aumentar outra. O que eu quero dizer? De 4 para chegar em 8. Vocês concordam comigo que se para mim chegar aqui, ó a minha seta, eu multipliquei aqui por alguma coisa, e de 2 para chegar em 4, eu também multipliquei aqui por alguma coisa. Porque que coisa é essa, pessoal? Ora bolas, 2, ó. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. Ah, legal. Então isso que é uma grandeza direta. Ou eu divido alguma coisa para encontrar constante, ou eu multiplico alguma coisa para encontrar a mesma constante. Tudo bem? Aqui, ó, eu aumentei, ó. Se eu aumentei em cima, eu vou ter que aumentar embaixo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. E a mesma coisa eu vou fazer para cá, tá bom? Para cá, como é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou multiplicar em cima e vou multiplicar embaixo por o mesmo número. Olha que tranquilo.
Mas que número é esse que eu vou ter que multiplicar? Que número é esse que eu vou multiplicar, pessoal? Muito bem. Hoje tenho que pensar que 8 vezes quanto que vai dar 64. Então, ó, eu vou multiplicar, ó, que fácil. Ó, 8 vezes 8, 64, legal. 4 vezes 8, 32. Ah, legal! Eu continuo mantendo essa proporção, tá? Então, isso é uma grandeza direta, tá? É quando eu tenho uma divisão e essa divisão vai me gerar sempre uma constante, que nesse caso foi o número 2. Muito bem. Agora vamos ver as grandezas inversas. O que seria uma grandeza inversa? Uma grandeza inversa é uma grandeza gerada de uma multiplicação. Quando eu multiplico um número vezes o outro, vou encontrar essa grandeza. Só que na grandeza inversa, quando eu diminuo um, o outro eu aumento. Ou se eu aumentar um número, o outro eu vou ter que diminuir, tá? Esse é o exemplo de grandeza inversa. Ela é gerada de uma multiplicação. Pessoal, se eu tenho o número 64 aqui, que multiplicação nós podemos fazer para dar o número 64? Vocês têm alguma ideia? Vamos pegar aqui o número 32. Se eu multiplicar 32 vezes 2, pessoal, 32 vezes 2 deu 64. É isso aqui, ó. A vezes B igual a uma constante. Essa constante é um número qualquer, tá? Então, 32 vezes 2, 64. Legal. Agora, qual é outro número que multiplicado dá 64? Se eu pegar 16 e multiplicar aqui por 4, pessoal. 16 vezes 4, 64. Interessante. E qual outro número multiplicado que tem 64? Está na tabela. Quanto que é sétimo ano? 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Ah, então isso que é uma grandeza inversa, tá? O que eu percebo também aqui, pessoal? Tanto aqui quanto aqui, ó. A grandeza inversa, quando eu aumento um, eu diminuo o outro, ó. 32, se eu dividir por 2, vai dar 16. Porque 16 mais 16 é 32. Então, se eu dividir 32 por 2, vai dar 16. Se eu dividir 16 por 2, eu encontro 8. Ah, legal, eu estou reduzindo aqui, ó. Então, ó, eu vou dividir todo mundo aqui por 2, ó. Por 2 aqui, por 2 aqui e por 2 aqui. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. Tá? Se eu quisesse continuar, 8 dividido por 2, 4. E assim por diante, tá? Mas eu não posso esquecer da minha constante aqui. Agora vamos analisar essa coluna aqui, ó. 2, 4 e 8. Essa coluna está aumentando, pessoal. Pessoal, vamos colocar 2 aqui, ó. 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Vamos analisar. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá quanto? 4 vezes 2? 8. Agora, quanto é 8 vezes 2? 16. Ah, legal. Então, aqui a tabela está aumentando e a outra está diminuindo, exatamente como eu falei para vocês. Quando nós aumentamos um, nós diminuímos o outro. E quando nós diminuímos um, nós aumentamos o outro. Aqui nós estamos aumentando, ó. Nós estamos diminuindo, reduzindo a 32, 16 e 8. E aqui nós estamos o quê? Aumentando. Então, esse lado aqui, nós estamos o quê? Reduzindo esse lado e estamos aumentando esse lado, tá? Por quê? Porque a grandeza é inversa. Então, pessoal, é isso. Na próxima aula vamos continuar aí os nossos exercícios com as grandezas diretas e inversas. Até mais e fiquem com Deus.